maioria aqui de vocês conhece a figura de Eduardo, não é novidade para você aqui, mas pode existir alguém que está tendo um primeiro contato com ele hoje. Então, um pequeno currículo, né, da trajetória de Eduardo, especialmente dentro da área do cinema. A gente tem aqui, ele é palestrante e astrólogo, Eduardo Maia, fez parte do ciclo de Super 8 do Recife nos anos 70. Eu já disse a ele que estou super curioso para conhecer esses trabalhos. Ele dirigiu do Super 8 para a peça O Mito do Silêncio, de Sérgio Sardu, em 1977. Foi o realizador... 7 anos antes desse filme. Sim. É 7 anos antes da Rosa Púrpura do Cairo, e os personagens saíam do... É uma peça de teatro, e os personagens saíam do filme. Sim. Então, se houve alguma cópia, foi o diálogo de Sanguero. Eu só fiz os filmes. Então, ele foi o realizador do primeiro videoarte de ficção nacional, A Fonte da Juventude, em 1981. É o que eu estou mais curioso mesmo. Professor de simbolismo tradicional, que escreveu o cinema como parte curricular essencial do curso superior de astrologia desde 1982, no ano correto. Conferencista no Recife, no Rio de Janeiro, sobre o simbolismo do cinema, autor do projeto O Primeiro Século da Sétima Arte em escolas, cinemas e salas de cinema particulares. E de O Simbolismo do Cinema Bate Sua Voz, que foi um projeto que ele comentou brevemente antes da sessão. Ele, como disse também no início, assinala que essa palestra finaliza o ciclo do Casimir, século XXI. Casimir, Trânsito de Vênus, iniciado em 8 de junho de 2004 e encerrado em 5 de junho de 2012, só retornando em 2117 e 2125, ele também mencionou isso no início. Vênus no Casimir, coração do Sol, revigora a beleza, acende a sensibilidade e ilumina os afetos. Imagem desenhada e cultuada há séculos, a toalete de Vênus nos convida a indagar em que espelho embelezarei a minha face. O Estélio 2012, pelo evento do Cinema São Luís, apresentou uma sequência de lição de amor em comemoração a esse ciclo. Eu quero saber qual foi a sequência e que posteriormente resultou no convite para essa palestra de hoje que a gente tem agora a oportunidade de ouvir. Fique à vontade, a palavra é toda sua, se quiser nossa colaboração. Sim, e depois estamos abertos para todo o debate. Né? Bom, o filme é uma tragédia, mas é bom relembrar que a obra máxima do Ocidente sobre amor e relacionamento amoroso é uma tragédia e é baseada na mitologia grega, que é Romeu e Julieta de Shakespeare. É desnecessário falar o final. Baseado em Píramo e Tisbe. Shakespeare se inspirou nos mitos, no mutos, que é de onde saem todos os fundamentos para as ações fortes e as intenções fortemente simbólicas. Bom, o filme tem duas direções que a gente pode tomar. Se ficarmos com a primeira, que é a literal e social, é um escândalo. É pedofilia autorizada, contratada pelos pais, pelo pai, autorizada pela mãe e hospedada na casa da família. Não adianta tinturar de outra coisa. É pedofilia, pedos e filos. Autorizada e outra coisa. E nesse sentido, vulgar, que inclusive constitui não só uma infração, mas um crime, não pensem que esse tema é uma coisa apenas dos anos 20 ou 30, que se passaria em edição. É atual. A iniciação sexual do universo masculino, sob a ótica a desculpa de não apresentarem futuras distorções, ela ainda hoje é realizada de certa forma assim. Mas eu quero também fazer uma abordagem diferente. A obra de Mário de Andrade, evidentemente, que toca nesse ponto, ele assinala uma série de coisas da aristocracia rural, que ele tem fazendas de gado no interior, mas ele também tem fábricas na capital, o pai do menino, né?
E a ação toda vai se passar também com uma certa crítica social muito intensa. Inclusive a figura do pai muito dúbia, porque na medida que ele contrata, daqui a pouco ele se arrepende porque ele contratou. Então há uma tendência muito dúbia em todo o filme, não há uma certeza de que a ação seja tomada com toda a eficiência e com toda a finalidade com que ela é feita. Eu estou falando do ponto de vista do pai, principalmente. Né? Mas eu quero analisar também um outro sentido, que não é um sentido literal, mas é um sentido simbólico, calcado na figura de Lídia Lembertz. Ela é mãe de Júlia, mas ela é bela, né? E está perfeita a interpretação. Está perfeita. Ela nasceu para fazer isso, e aqui ela finge os erros, que é aquilo que em astrologia a gente diz a profissão, que é o que você tem que cuidar. Se você oferecer hoje ou no tempo 1 milhão, ou 2 milhões, ou 3 milhões de euros ou de pontos a ela, ela não faz milagres. Ela não faz talvez nem igual. Ela atingiu os dentes na interpretação. É imelhorável. O filme tem algo também de imelhorável em toda a sua edição. A combinação dos atores, música com a câmera. É filmado em Friburgo, hein? Não é São Paulo. Mas o desenvolvimento do tema, eu quero analisar a figura dela e, sobretudo, uma frase que é dita, que depois é repetida pela mãe, que é sobre depois que a filosofia invadiu o amor. Né? Ela coloca isso e em Ravache, a mãe do rapaz, ela repete essa questão novamente em relação à situação que ali se coloca. Nesse caso, a gente já não pode falar mais de uma formação erótica de um adolescente, porque existe um símbolo ali envolvido que é muito forte e é a razão pela qual nós fizemos a análise do filme. Agora eu quero fazer, eu vou analisar a segunda parte. Agora vamos fazer o parênteses e voltar para o início da nossa abordagem. Vamos sair um pouquinho do cinema e entrar na astrologia e astronomia, que é o primeiro tópico assim da nossa palestra. Existe um ciclo, existem vários ciclos, a vida humana é passada por ciclos, a astrologia é uma ciência de ciclos, não é uma ciência de adivinhações, não é magia, não existe um mapa astral, é mapa do céu, não é para você saber o que você quer, o que o universo quer de você. É uma ciência, portanto, a previsão não existe de uma maneira indireta e acidental, nunca direta e essencial. É uma ciência do quadrívio da Universidade Medieval e ensinada assim até o advento do racionalismo. A primeira universidade, 1127, Bolonha, na Itália, tinha um quadrívio, a última ciência do quadrívio é a astrologia. A astronomia é apenas uma parte. Ela só sai no século XVII na França e depois em Portugal com a reforma pombalina, mas ela é uma ciência de ciclos. A expectativa da sociedade do consumo é que criou uma outra astrologia, um outro horóscopo, uma outra previsão, uma outra expectativa, sobretudo porque, com o advento do racionalismo e do iluminismo, a sociedade perde o contato com o sagrado. Há uma ruptura. Mas você perde o contato, mas você não perde a necessidade, fica um buraco lá dentro. Então você se agarra ao que tiver para fazer daquilo ali a substituição da religião desconectada. A astrologia não se presta para isso, porque ela é meio, não é fim. Muito bem. Então, existe um ciclo entre todos eles, que é o ciclo que chama, o Ayori chama Casini, C-A-Z-I-N-I, que é quando os dois planetas, entre a Terra e o Sol, Mercúrio ou Vênus, passam na frente da estrela. Isso pode ser visível, evidentemente, com a fotografia, os antigos já tinham a maneira também de visualizar esse ciclo. No caso de Vênus, o ciclo, esse último desse nosso século começou em 2004, terminou em 2012. Esse caso disso. Agora só em 2117.
E nós utilizamos isso para fazer uma coisa que vamos linkar com o filme. Foi utilizado na palestra do ano passado, do Estéreo, e que está se esvaindo no final desse ciclo, até a nova conjunção, que não é mais Casimir, o astrônomo chama Trânsito de Vênus. Foi muito lavrado nas televisões e passou em toda a mídia, e você ainda pode resgatar essa posição dela passando, é só um pontinho preto passando na frente do Sol. Mas isso corresponde a um ciclo, que é o desenvolvimento do eterno feminino dentro de nós, né? Da sensibilidade, da beleza. E a gente vai ver que nessa passagem, a primeira passagem é o nascimento. E a segunda passagem, que é o tal ciclo de 8 anos, é a contemplação da beleza do espelho. Você vê que o espelho ocupa uma posição importante ali dentro do filme. A pérola ainda é mais simbólica, mas o espelho ocupa uma posição realmente muito importante e muito marcante dentro do filme. E o que é que nós pregávamos no tempo e indicávamos no tempo? O estabelecimento de uma arte filos, que foi chamado de arte ativa, onde você pode ativar um potencial artístico seu, sem necessariamente você ter que confeccionar alguma coisa que seja de natureza profissional, que seja vendido, que seja dependente de mídia, etc. E tal. Foi chamado, demos inclusive um curso chamado Belo Pé de Passagem, de 3 noites, na academia, Castor e Ponta, sem casa de ponta, onde algumas pessoas aqui fizeram esse curso, onde recomendávamos uma arte ativa. Para quê? Exatamente para poder minimizar os aspectos presentes dentro dessa obra, que não estão dentro dessa obra por acaso, estão na vida. Eros é uma força cega. Eros, na mitologia grega, tanto pode ser o Cupido, que é filho de Marte com Vênus, do masculino e do feminino, mas entre os homens ele nasce de um ovo primordial, o Eros. Dentro da tradição mesmo mitológica grega, inclusive em Ovídio, ele nasce junto com a terra e com o céu, e Eros é uma força cega, indestrutível e invencível, capaz de unir e de desunir as coisas. Os transtornos que Eros causa é que dão origem às tragédias. Né? Então foi outro dois. Porto do Céu. Serginho, na academia está com 30, fez jubileu de pé. Então, o que é que acontece? Há uma tendência de você tentar completar aquilo que ele absorve. Eros, portanto, não é uma força material. E esse casinho ele apresenta uma oportunidade para a gente resgatar o que está faltando depois da desarrumação que ele causa. Aqui ele causa uma desarrumação e é bem conhecido os transtornos que você vê que o pai, ele chega num determinado momento e diz para a mãe assim: não, pode ficar quieto, a gente contratou, depois a gente dá um susto nele. E o susto é aquela sequência que ele entra no quarto. Aquilo é o susto. Só que a sensibilidade do menino estava desenvolvida. E ali, no caso dele, só Eros mesmo, a paixão dele estava já em altíssima rotação, e é impossível você cortar ali aquilo que essa força cega e indestrutível causa. A questão que eu trouxe hoje aqui para comentar não é a questão de se está certo o contrato de que se tem que se fazer uma iniciação sexual de adolescentes dessa maneira ou de outra, ou de nenhuma maneira. Não é isso. É o transtorno que ele causou e causará em todas as vidas, em todos os momentos, em todas as situações. E o que fazer para poder, de certa forma, conviver, já que domesticar essa força que é cega, é impossível. Você não tem como enquadrá-la. Tanto que a frase de provérbio popular é: o amor tem razões, e a própria razão desconhece. E a de Virgílio é: omnia vincit amor. O amor tudo vence. E a nada se submete. Então, esse amor eros, esse amor paixão, vamos falar de outros amores aqui, presentes também no filme, mas eu estou falando da educação do menino, é sobre o eros, é a formação erótica dele. A história do filme
onde pai e mãe impotentes contratam uma governanta para ensinar alemão e, ao mesmo tempo, sexo, eros, paixão carnal. Não adianta mascarar, a história é exatamente essa, é um escândalo que é tampado, mas existem outras consequências dessa ação. E é sobre essas outras consequências é que é impossível fingir que não se sofre essa ação dessa força indestrutível. E o que fazer, já que você não pode domesticá-la, não pode reprimi-la, porque se reprimir é pior. Se liberar é ruim, se reprimir é pior. Porque ela sai com uma força muito maior depois. E aí é que se torna altamente destrutiva. Portanto, é um daimon, que não sabe a palavra demônio, os gregos diziam daimon, que é exatamente uma energia maior. Essa energia existe, independente de eu nem ninguém. Ela está nas coisas, ela está lá, e como é natural, ela passou para os textos artísticos. Quero repetir aqui Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é um envolvimento de eros entre duas pessoas que terminam, já se sabe, daquela forma absurdamente trágica. E o que fazer para, então, completar, minimizar? Aí você tem que apelar para outra situação. No filme Dançando no Escuro, Lars von Trier, o personagem de Selma, interpretado por Björk, vivendo um processo de desintegração completa, ela vai fazer teatro. É a arte ativa dela. Ela vai fazer teatro com Catherine Deneuve, também são operários, e ela vai fazer a Noviça Rebelde. Logo que Björk fazendo a Noviça Rebelde, dirigido por Lars von Trier. Então ela vai fazer aquilo ali e perguntam a ela por quê. Então perguntam a ela por que ela vai fazer aquilo e ela diz que é para simplesmente disfarçar, despistar, deixar que aquilo ali apareça. Porque se ela for olhar para a condição dela, a destruição dela é tão grande que ela tem que apelar para uma outra estrutura, para uma outra causa, para uma outra situação. E é esse apelo que eu pergunto e lanço aqui. Temos que ter canais, porque não se iludam. Eros é uma força cega, atinge a todo mundo. Eros é um posto que vai daqui para uma coisa. E a gente é uma moldura desse tamanho. Não pode picotar, o posto tem que caber na moldura. Não tem dois problemas na vida, não. É esse. É um dos fundamentais. É esse. O pôster tem que caber dentro da moldura. Ele não cabe, aí você vai cortar? Aí você vai ficar moldura sem pôster? Será? Um quadro conceitual, talvez. Cinzento e translúcido. Você tem que criar outras molduras. E você tem que ir começando a trabalhar com esse processo. Aí se cai numa outra compreensão de Eros, presente também ao longo da história da humanidade. O Philos, e agora eu vou analisar, representado na figura dela, de Fraulein, ela representa o Philos. Nesse segundo sentido, no primeiro, ela é alguém contratado. Inclusive o filme começa um contrato de dinheiro, começa com dinheiro e acaba com dinheiro, ela contando. As células de dinheiro, ela contando. E o tempo inteiro ela diz, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero resolver tudo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero. Isso significa o quê? A materialização, que o primeiro sentido do Eros, é o Eros corporal, ele é totalmente materializado. A materialização desse Eros é que é o assunto do filme, só que ele não se resolve. É preciso de a intervenção de uma outra moldura, de um outro canal que existe e que está disponível. O mesmo que Selma, em Dançando no Dark, em Dançando no Escuro, vai fazer a arte ativa dela para criar uma outra moldura, para enganar. Aliás, o adágio antigo é o mundo quer ser enganado. E ele diz o tempo inteiro, ele diz, estou tomando éter, morfina, você viu o filho de Oliveira, aquela cor, aquilo é morfina. Aquilo é morfina que estão tomando. Então,
Esse anos 20, sociedade, a aristocracia paulistana. Né? E ele já preocupado, já todo um universo adolescente com um processo de alucinógeno. Netuno já tinha sido descoberto. Inclusive, a única arte que tem mapa é o cinema. É a primeira projeção do cinema na França. Ali nasceu o cinema. As outras artes não têm mapa. E é logo após a descoberta de Netuno, que é o da fantasia, que é o da ilusão. Aliás, isso tinha tudo, eu sempre repito, o cinema tinha tudo para dar errado. Porque faz de conta que não tem. Eu sempre digo, olha, eu estou atrás do financiamento, eu descobri que vou juntar um bocado de fotografia, vou dar movimento, e as pessoas vão adorar, vão rir, vão chorar, com uma porção de coisas em movimento. Aí vão dizer assim, mas igual quando a gente está andando na rua, será que conseguiu criar um sucedâneo da realidade, que você chora, que você ri, que você se desespera, que você sofre com um personagem, que você se distancia, que você se aproxima, que você se choca. São projeções. São uma série de imagens andando que foram filmadas. Né? É a última. A depois de Netuno seria holografia. Não é terceira dimensão. É uma terceira dimensão completa. Mas ainda vai demorar. Depois que seria a oitava arte, que seria já você poder ver todos os ângulos que você quiser ver, e não só por aquele ângulo que é oferecido. Já tem mais nada tão desenvolvido a ponto de ganhar um circuito que a gente possa usufruir dele. Voltando. Dentro tem também uma frase de Mário de Andrade, que nós retiramos e colocamos dentro do folder, que é: a medida do amor é amar sem medida. Para mostrar como é desconcertante essa primeira força de nome Eros. As outras são adquiridas ou não, são opcionais ou não. Eros não é opção. Ele chega, vem, arrebata e destrói. No final o rapaz está destruído. Está destruído. Chega, não é destruído total. Ele está arruinado. Aí você pergunta, é só ele ou somos nós? Toda vez que a gente quer reter um processo de natureza afetiva e o plano onde a gente mora impede a retenção. O que é que o ser humano quer? Ele quer que as coisas agradáveis e que continuam agradáveis continuem. A gente só quer isso, é possível. É buscar um conforto e que dentro desse conforto que as coisas que nos sejam agradáveis e as pessoas também, elas permaneçam, elas continuem, elas existam, por isso que a gente vai trabalhar, por isso que a gente vai ganhar nosso salário, por isso que a gente vai pagar uma porção de coisa, por isso que a gente vai se juntar com outras pessoas, por isso que a gente vai em determinados lugares, como cinemas, como bibliotecas, museus, igrejas, templos, porque você quer que aquela coisa que é interessante para você continue. Mas existe um que entra dentro de você e que não continua. E essa é um dos elementos decisivos da existência. A essa força os antigos deram o nome de Eros. É exatamente do que trata o filme. Mas a novidade, que não sei se vocês viram que tem um quadro de Vênus enorme na sala. E Vênus, estátuas de Vênus no jardim, o tempo todo. Aquele quadro enorme na sala de estar, de visita, é um quadro de Vênus. Aí ele faz uma ficção numa das aulas, que começa, porque a pérola é ele despertar de Eros num adolescente é uma coisa linda, é uma coisa bela. E o filme dá esse tratamento. A música foi premiada também. Francis Jaime faz uma composição e um tratamento de melodia bonita. Rivaliza com a Marcha à Turca de Mozart. O que ele coloca são as duas músicas do filme. Fora aquele coral ótimo, que é ótimo. Eles estão cantando, ela para e diz assim: parece certo, né? Está tudo errado. Parece certo, mas está certo, né? Está lindo? Está tudo errado. Não tem nada certo aí. Parece ser a vida da gente, parece que está sendo certa, né? Do ponto de vista agora, está tudo errado. Se você não conseguiu permanecer, e como ninguém consegue permanecer, você tem que canalizar e fabricar outras culturas. Tem duas.
à disposição, só que elas não invadem o nosso corpo e a nossa alma como eles invadem. Não pedem. É o filos. Qual é a sua mania? Qual é a sua arte? Qual é a sua ciência? Qual é o seu estudo? Você tem isso por amante? Eu recebo às vezes alguns clientes que dizem assim: ah, mas eu estou casando. Eu digo: diga ao seu marido que você conseguiu um amante. Logo, e que o astrólogo mandou dizer. Você tem que conseguir. Aí quando ele ficar surpreso, aí você diz: o amante é que eu sempre gostei de ópera, agora eu vou para a ópera. Se você me acompanhar, você vai. Senão você fica aí, a comida está no micro, eu vou me embora. E vá e volte. Faça dessa atividade. Essa é o filos. Essa é a filosofia que invade. Essa é a invasão do filos. É o que ela representa. O personagem dela é a filos, ou seja, é um amor idealizado, é um amor que se busca a partir do contato com a beleza que representa normalmente as ciências e artes. Não tem religião ainda. O da religião é o terceiro. É o ágapes. Então esse ágape é que é o da ajuda para toda a humanidade. Eu trouxe inclusive uma filmografia aqui com a exemplificação de cada um tipo desse amor. Desse amor que é de ajuda para os outros. Também ele não bate na porta. Você que tem que se solidarizar e praticá-lo. É uma outra cultura. É também para enganar, tudo é para enganar. Tudo é para enganar. Aliás, vocês sabem, né? Negócio do dinheiro. Por que é que os bancos começaram a quebrar? Porque é mentira, não tem aquele dinheiro todo. É mentira, sabe qual é a verdade? É mentira. Bota a linha verde, mentira. Tem algum dinheiro, mas não tem aquilo tudo. Senão eu não fazia aquela quebra. Entrou Plutão e Capricórnio, saiu quebrando tudo. Então é mentira. Mentira. A parte da realidade efetiva também, se você buscar o Eros, só no Eros, é impossível, porque a montura nossa termina aqui. A mão terminou aqui. Não tem como estender. Ele é muito maior. Como é que você vai fazer? Ele não termina, não começa aqui, nem vai terminar aqui nunca. Mas ele passa. Ele invade isso. E não tem como você deter e vai ali desarrumar. E se você não souber fabricar dois outros amores, um com a cabeça e outro com o coração, vai sofrer. Não resolve ter os outros, o filos e o ágape. Porque é irresolvível o problema no plano da manifestação. Você tem só que dominá-lo. É a matéria, matérias. É a muita coisa. E você tem que passar. Isso já é simbologia de natureza tradicional. Então, quem é que ela representa mesmo? O personagem de Fraulein. A transcendência corporal, exercício de uma profissão, ela diz, amor elevado e sincero. É o primeiro texto dela, quando ela se revolta e chega e diz para não ficar. Ele não me contou não, né? Eu vou te contar. E ela diz, não senhor, isso está errado, não é isso não, vamos. E ele vai dizer que contratou ela por causa de sífilis, por causa de éter, por causa de morfina, para o menino não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E ela diz, não, a história de amor não é assim. Ela descobre, na cara, na hora, junto com a mulher. Aí ela diz, não, é um amor elevado, sincero. Né? Então, existem vários egos. O ego existem vários amores. Vamos botar um ego, amor instintivo, paixão, sexo. Vamos botar um filos, amor ideal, fraternal, parcerias e arte. E um ágape, o amor caridoso, humanidade e solidariedade. Esse não está contemplado no filme. Mas existem outros. Ela diz, desde que a filosofia invadiu o terreno do amor. Perguntamos, essa invasão não é desde sempre? Sempre o próprio ser humano não foi capaz de construir coisas belas, que a grana não quebra, que fazem parte já da cultura. Esse filme faz parte da cultura. As pinturas, as esculturas, as poesias. Ah, é declamado Canção do Exílio, né? Notou ali em alemão, no final. Gonçalves dos Pássaros que aqui gorjeiam no gorjeio popular. Eles me interrompem Palmeiras, eu não sabia, ali em alemão, no final. E a primeira, eu ainda quero ver se alguém conseguiu, o pessoal que saiba alemão, não sei, mas a primeira que ela dá para ele, aquilo é um poema, que ele começa a traduzir, ele diz, eu estou adivinhando.
E ela já dá de propósito, porque ali é para ensinar o Eros. Ela já dá de propósito, é os dois no mar, juntinhos, abraçados. E ele começa a traduzir e ela começa a se aproximar cada vez mais. É o exercício da sedução. Ali ela está fazendo o papel de Vênus, mas ela é um anjo, ela é um filho, ela é que chegou para a salvação dele. Para a salvação nossa, existe uma salvação, não existe um enquadramento, nenhuma resolução no sentido de determinação material dessa força. Mas o que é a salvação? É você simplesmente poder canalizar e exteriorizar essa força numa outra mania, num vício, numa outra ordem, em alguma coisa que você cria para poder apresentar. Nesse momento você é filho. Você é fã de alguma coisa. Você passa a ter uma mania de alguma coisa com aquilo que você quer fazer. Então, essa é o segundo, amor. O ágape, ele não vai aparecer aqui, a não ser só na frase dela. Floralificando, Carlos se salvará. Então, existe sim um conteúdo inerente de um símbolo de uma salvação, que é a possibilidade desse recurso alcançar a nossa vida. Precisamos, já que não podemos, manter o amor dentro da gente e nem destruí-lo e impedir de entrar. A não ser o caso, né? O caso do asceta, né? Que aí é um outro tipo de sublimação. Precisamos então criar extensões, precisamos fazer a nossa noviça rebelde no meio de uma vida altamente confusa e difícil, num plano sempre em evolução. Né? E não pense que é só agora. Já dizia Cambalacho, a música é mundo, pois é uma porcaria, já lo sei. Né? Então é a música, inclusive Caetano canta essa música. Bom, eu quero apresentar também aqui os Eros no cinema, porque eu acho que esse filme pode ser complementado com um outro, onde também aparece o Philos, onde há um desespero de um artista em construir, em esculpir a imagem de um rapaz diferente aqui desse, que é morte e beleza. Aliás, faz parte do nosso cardápio. Luquino Visconti também é um artista que tem o seu Philos, mas que encontra o Eros e quer esculpir. A impossibilidade dessa escultura, porque o Philos tem o seu plano. Ela chega e ela sai, ela vai embora. E no final é bonito que ela diz Carlos se casará com as moças. Ela deseja uma coisa importante, bonita e bem resolvida ali com aquele rapaz. Ela quer ir para a Alemanha, mas não existe mais Alemanha. Eu quero ir para Minas, e agora, José? Minas não há mais. Não existe mais Alemanha naquele tempo. A América é uma ilusão, inclusive a América do Sul, Norte América, que é um grande estado, né? Que ela passou por vários lugares e terminou por ali. Então, existe todo um sentido. Eu colocaria o Morte e Beleza, eu citaria como exemplos eróticos no cinema, escandalosos, o primeiro escândalo, assim, um dos primeiros escândalos, no tema que eu conheço é Lolita, Vladimir Nabokov, o filme extraordinário de Stanley Kubrick. Né? Shula é uma atriz que tinha 15 anos, coisa dos Estados Unidos. No dia da avant-première foi barrada, porque o guarda, o crédito na porta, o filme era 18 anos, ela era a atriz principal, porque ela não é nem coadjuvante, está excelente, e o guarda barrou, e ela ficou barrada. Ela não assistiu a avant-première com 15 anos de idade, porque o filme era de 18 anos, um tema terrível, um escândalo também o filme, é o primeiro filme nessa área daí, que é erótica. O outro é até uma lema de Pasolini, aonde é interessante, porque as pessoas veem Terence Stamp como um Eros a ser possuído. Mas ele é um Philos, amigo. Ele não é mais um Eros. Ele é um Philos. Ele vai aparecer e ele vai ser colocado, ele vai e enlouquece uma família inteira. O pai, a mãe, a filha, a empregada, tudo. Então, Lolita e Teorema. Na coluna do meio, além de Morte e Beleza, nós temos o excelente, que para mim é um dos maiores filmes da história do cinema, que é Ondas do Destino, de Lars von Trier.
Break the Waves, que o marido tem um acidente e pede à mulher recém-casada que ela comece a transar e venha contar as histórias a ele. Aí isso era só o início. Da metade para o final, aí a coisa vai piorando e melhorando sequencialmente. Ondas do destino. É uma espécie de tara, de mania, de uma filia distorcida. Porque mesmo a filia, se você não cria uma filia pelas obras boas, pelas obras que são cult na história da humanidade, é por isso que existem os museus, as bibliotecas, as fundações, os livros, os filmes, os arquivos, que todo mundo tem que ter aqui. Em casa, para as coisas, porque aquilo ali se repete, você vai, visita e revisita aquela obra. Se você não tiver isso, você vai criar, o ego não se resolve, e você vai criar um filme dentro de você, e fica assim dia por dia. Tem um filme que é dos mais esquisitos da história do cinema, é Júlio Bressan, Barão Olavo Horrível, do ciclo do cinema do lixo. Ele é necrófilo. Eu não gosto muito de julgar o que é pior ou o que é melhor, mas sem dúvida o hábito de extrair algum tipo de sexualidade com defuntos, eu acredito que seja o pior. Eu tenho a impressão que é. Eu não gosto muito do negócio de pior, melhor, porque fica parecendo que a gente fez um concurso para ver se o pior é pedofilia, ou zoofilia, né, com galinhas. Não é? Tem também melanciofilia, que é a melancia. Não é? A bananeirofilia, muito comum, está aí no Menino do Engenho, está retratado, aliás, uma sequência muito bonita de Walter Lima Júnior, né? Filmou aqui na Paraíba, Menino do Engenho, uma obra muito bonita do cinema baseado nos Elementos do Rei. O filme é Walter Lima Júnior. Então, mas essa é muito esquisita. O filme é extraordinário, Barão Olavo Horrível. Assisti uma vez só no Rio de Janeiro quando morava lá, em 1970. Aí é esse filme que eu estou querendo para poder rever, faz parte disso. O Ágape, são poucos os filmes de Ágape, mas eu separei 3 aqui. Asas do Desejo, Ágape do ponto de vista dos anjos, porque aí é mais um Filos, que eles chegam na biblioteca. Vivem em Mendes, né? Asas do Desejo, Dertum Zalá, porque ali sim, de Kurosawa, uma obra extraordinária, faz parte do currículo obrigatório do primeiro ano. Aliás, o primeiro ano obrigatoriamente tem que analisar Dertum Zalá e escrever um trabalho. Primeiro ano de curso superior da astrologia. Terceiro ano que é Morte de Veneza. Segundo ano, Vértigo, o corpo de carne. Mas não tem relação com o filme de hoje. Mas o Dertum Zalá sim, porque logo no começo do filme, ele, com a tropa, com o capitão, o índiozinho, o Dertum, ele vai consertar a parte de cima de uma cabana. E a tropa toda fica esperando que ele conserte. O telhado de palha ali, ele vai, conserta tudinho. E o capitão, Seniev, chega para ele e diz: a gente não vai embora? Aí ele diz: não, eu vou consertar isso. É o hábito. O filme é narrado num diário. A Seniev coloca: estávamos diante de um homem extraordinário. Dertum vivia sempre em função de alguém que ele não via e que talvez jamais viesse a conhecer. A definição do santo é árabe. E outra coisa, é melhor não dizer que a gente tem que algum dia aspirar, né, a cotas dessa santidade. Aí ele deixa lá para o próximo que passasse. Ele chega no capitão e pede 3 coisas: arroz, fósforo e sal. Que você, no meio de uma floresta, encontra uma cabana toda bonitinha, com arroz, fósforo e sal, água facílima por lá, aquelas estepes russas. Seria tranquilo você viver. Como seria bom você chegar aflito, que está ali no meio do deserto e morre. Ele viveu isso é o hábito. Esse é necessário para exercitar, que é a caridade. Né? É a caridade. É necessário o exercício. É uma das formas de você aplacar a destruição do ego, porque não tem solução. Não é salvação total. Se ficar só no ego, vai ou para filia, ou para morfina, ou craques, ou o que seja o que for, que é para fazer de conta que aquilo não está acontecendo. Então, eu separei seguir o último, que é Gritos e Sussurros, do Extraordinário, de Bergman,
quando a empregada dá o peito imitando a piedade. A Ana também. Agora, eu quero concluir essa primeira parte, mesmo porque depois vamos conversar, vamos verificar toda a história. Eu quero concluir essa primeira parte mostrando que, se é verdade que essa história de Eros existe uma correspondência com filhos, isso tem que estar lavrado não só na arte, mas isso tem que ter fundamento na própria tradição. Tem. E eu trouxe o texto aqui de Platão. É um dos mais... É o mais belo, porque é o que trata sobre a beleza, que é o banquete. É um dos menores, você vai notar. É o banquete do Platão. Inclusive, fizemos uma adaptação para fazer teatro, nunca se conseguiu fazer isso, mas no curso superior se faz. A representação do banquete. Porque o personagem representado por Lili Helena é, sem dúvida, um convite e um estímulo para que o nosso Eros transcenda e comece a praticar os filhos. É esse o sentido ali do simbolismo, e é isso que torna o filme encantador. Ela é terrivelmente bela, ela vai aparecendo dentro de uma beleza, porque ela chega e sai como uma governanta austera, tanto que a própria Dona Ricardo diz, discreta, não incomodou em nada, não fez nada, completamente discreta. Mas na hora que ela começa a ir mostrando a ele o que é que ela veio, o que é que ela foi fazer, o que ela quis, daquela maneira que ela quis, é que é uma coisa assim, vai ficando cada vez mais bonita. A música vai completando a música. Bom, mas eu quis trazer duas partes. Eu trouxe, e vou ler aqui, no final, o trecho do diálogo de Platão. É um banquete, é uma festa que sempre existia, era um evento, participavam os homens, e esse está comentando a Gata, conseguiu ganhar um concurso de poesia, perante mais de 20 mil espectadores gregos, sem sistema de som, falar para 20 mil espectadores, todo mundo ouvia ótimo, Agora, todo mundo ia lá para poder ouvir. Não tinha outras coisas para 20 mil espectadores gregos, sem som, nenhum, só goela, aqui. Aliás, a tradição verdadeira é a oral, a escrita dela como a palavra que cria, que é fundamental. Bom, mas aí, cada um vai ser convidado a falar sobre o amor. Chega um momento que Sócrates, não querendo assumir, que é a partir de um discurso, o ponto principal, ele cria um personagem inexistente chamado Diotima de Mantineia. Eu até costumo brincar dizendo que ou a gente complica Diotima ou a gente fica na idiotima. Diotima de Mantineia, e Diotima começa a dialogar com Sócrates, e um dos casos que acontece é que Sócrates pergunta sobre Eros, se ele conhece Eros, e ele pergunta, mas de quem nasceu ele? Quem é o pai? Quem é a mãe? E Diotima responde, para isso precisaria contar-te uma longa história. Vou contar-te essa história. É uma das ações do mito ligado a Eros. Por ocasião do nascimento de Afrodite, os deuses deram um grande banquete comemorativo, aqui compareceu também Poros, P-O-R-O-S, Poros o esperto, o filho de Metis, a Prudência. Enquanto se banqueteavam, aproximou-se Penia, a pobreza, para mendigar as sobras da festa, e sentou-se na porta. Embriagado pelo néctar, pois o vinho ainda não existia, Poros, o esperto, se encaminhou para o jardim de Zeus, e lá adormeceu, dominado pela embriaguez. Foi então que Penia, em sua miséria, desejou ter um filho de Poros. Deitou-se ao seu lado e concebeu a Eros. Por esse motivo é que Eros tornou-se mais tarde companheiro e servidor de Afrodite, pois foi concebido no dia que esta nasceu. Além disso, devido à sua natureza, ama o que é belo. Como sabemos, Afrodite é bela. E por ser filho de Poros e Penia, Eros tem o seguinte fado:
ao contrário do que se pensa. É pobre e muito longe está de ser delicado e belo, como todos vulgarmente pensam. Eros, na realidade, é rude, é sujo, anda descalço, não tem lar, dorme no chão duro, junto aos umbrais das portas ou nas ruas, sem leito nem conforto. Segue nisso a natureza da sua mãe e vive na miséria. Por influência da natureza que recebe do pai, Eros dirige a atenção para tudo que é belo e gracioso. É bravo, audaz, constante e grande caçador. Está sempre a deliberar e a ouvir imaginações, a desejar e a adquirir conhecimentos. Filosofa durante toda a sua vida. É grande feiticeiro, mago e sofista. Busca a sabedoria. Não vive propriamente nem como imortal, nem como imortal. No mesmo dia, ora floresce e vive, ora morre e renasce, se tem sorte, graças aos dons recebidos pela herança paterna do esperma. Rapidamente passam por suas mãos os proveitos que lhe trazem a sua esperteza. Assim, nunca se encontra em completo estado de miséria, nem tampouco na opulência. Oscila igualmente entre a sabedoria e a tolice, devido ao seguinte motivo. Nenhum dos deuses, como é claro, exerce a filosofia ou deseja ser sábio, porque como Deus já o é, quem é sábio não filosofa. Não deseja ser sábio também quem é tolo, e aí reside o maior defeito da tolice, em considerar-se como alguma coisa de perfeito. E quem não se considera incompleto e insuficiente, não deseja aquilo cuja falta não pode notar. Aí Sócrates interrompe e diz: dize-me, estimada Diotima, quais são os que filosofam, uma vez que não fazem nem os sábios nem os tolos? Até uma criança, caro Sócrates, seria capaz de saber que filosofam justamente aqueles que estão entre uns e outros, e que desses faz parte Eros. Ou seja, o Eros tocado pela Filos é que começa a despertar um dom maior, e é com esse dom que você pode amenizar os distúrbios, os tsunamis que esse Eros, sendo reprimido ou sendo liberado, causou, causa e causará em todos os mortais. E trouxe também uma outra parte, porque ele diz, ela dizendo assim: se se tratasse de homens, bem se poderia concluir que é a razão que os impele a agir dessa maneira. Mas não, a que causa atribuiremos o amor e os efeitos que neles encontramos? Saberias dizer-me? Diotima perguntando a Sócrates. Aí Sócrates diz: como lhe respondesse que não sabia, continuou ela a inquirir. A pergunta é: qual causa atribuiremos o amor e os efeitos que nele encontramos? Será que a gente sabe? Ele diz que não sabe. Sabe qual é a resposta dela? Eu acho o máximo. E crês que algum dia virás a ser um perito em matéria de amor, você não sabe disso? O filme é para a gente começar a exercitar essa perícia. Perícia não se adquire num dia só, não. Perícia é habilidade. Habilidade é vivência. E vivência é cultura. É você cultivar belas obras do Filos, representadas pela figura do anjo, que aparece, que é a salvação do rapaz. E ele diz: mas é justamente por isso e por esse motivo que eu vim à procura. E quero saber sobre o amor e tudo mais que com o amor se relaciona. Isso aqui não é final, mas no texto final, o depoimento de Diotima é o que gera a expressão, é nesse texto que vai gerar a expressão em voga até hoje e aplicada sempre erroneamente, que é o amor platônico, que ele diz que vai superando ali o dinheiro, a grana, a família, o valor social, o valor cultural, e você vai buscando as coisas do espírito. Em nenhum momento Platão no livro diz que é para acabar, mas virou amor platônico assim, rapaz, começa vocês assim, e aí, já cansaram? Eu disse: não, é o amor platônico. É por causa desse texto, é por causa dessa sequência final, que eu não vou contar normalmente, quando a gente passa os textos dos filmes, nunca a sequência final, e também os textos também não, que é para motivar as pessoas a adquirirem um bom filos. Um bom filos é você desenvolver a leitura do banquete de Platão. E com isso aqui nós encerramos essa parte.
convidando todos a serem peritos em matéria de amor. Porque, é claro, a gente não sabe isso, mas a gente quer saber melhor. O filme é uma das contribuições que a cultura faz para a gente melhorar essa perícia, essa habilidade. Então, é com isso que eu encerro essa parte e estou aberto para fazer agora Sim, agora eu sinto muito sólido nas perguntas. Queremos agradecer a presença de pessoas aqui no nosso evento. Certo. E também quem quiser assinar, quem não tiver e quiser dar um nome para o nosso, temos aqui uma mala direta para assinar. Esse não embaixo. Não? Mandato. Aqui, esse aqui é do meu. Estava trabalhando lá. Mas logo a parte de egos, não sei se Chegar mais cedo. Professor, Trabalho próximo de vocês. aqui uma pergunta. Vamos lá, eu estou Eu disponível. não quis quebrar na hora que você estava. O seu discurso aí, para contar para ele. Se ele tivesse dúvida da sexualidade do menino, ele contasse, não sei se eu estou fugindo do tema. Olha, todas as perguntas, o importante, não tem avaliação correta. Logicamente, eu estudei mais, eu possuo uma cultura, uma aquisição em relação a isso, me preparei, eu filme várias vezes, mas não encerramos a interpretação definitiva. Portanto, as perguntas são feitas, não. Eu peço que gente se pergunta, ninguém se afasta da Bom, aí eu pergunta. pergunto, Entendeu? claro. Como é que ficaria? Porque ele já foi contratado a pessoa para justamente, automaticamente, ele viu no menino o despertar da sexualidade. Isso. Que já estava perturbando até no filme mesmo. Mas se fosse ao contrário, se uma pessoa bloqueia na hora com a pessoa, com a governante, como é que ficaria? Como é que você vê essa posição? Não, eu não entendi. O bloqueio com o governador. É, com o governador. O menino, o carro. Como é que você o menino se manifestasse. Eu bloqueio, ele não tivesse, ele não estava, eu não posso dizer onde é que começa a homossexualidade ou a sexualidade, seu desenvolvimento, a formação. A sexualidade. Também. Na falta de sexo. No caso dele ali, como é que ficaria? Ele tivesse um bloqueio. Aí a gente teria que pedir a Mário Delgado que escrevesse um Não, eu imagino que o que ficaria é que, nesse caso, no caso de ausência de sexualidade, não é de homossexualidade, não, tem de sexualidade, há uma gravação, houve algum trauma, houve a incidência de algum fantasma, aí o desenvolvimento ali não entendendo filosofia. Tem que entender qual foi o traumatismo que houve, que foi certamente provocado, porque não é o desenvolvimento normal, não é? Do adolescente, aquilo ali vai acontecer, aí teria que ver isso. Aí não entra nem o filósofo. Tem que se fazer um registro do que é que houve ali, é a criação de fantasma. Na astrologia a gente vê uma ficção. É porque até então você não sabe, você está fantasiando, né? Você tem ideia, mas na hora da prática a coisa vai codificar. Na hora que você vai a um ponto, você pode ter uma mudança ali e rejeitar aquilo ali. Eu estava. Você não acha que é profissional de transar e pelo final Ela era assim. No primeiro sentido, o literal é esse mesmo, ela é. ela é provocar para mim. Mas a interpretação dela. ela não entrava. É porque ela faz isso em outra vibração. Ela percebe de outro jeito. Ela percebe de outro jeito. Ela faz para ensinar com sinceridade. Vou desejar. Agora, me parece que é a interpretação que ela dá. Tanto na hora que está desejando quanto depois, fazendo a reflexão, a satisfação dela não vai se esgotar nessa parte. Ela tem muito papel, né? Representado ali pela volta à Alemanha. E é o que ela quer
no texto do filme. Ela perguntou primeiro, Isabel. Porque você acabou de falar que eu percebi no filme, porque realmente ela era uma profissional, né? Ela era uma profissional. Só que o filme mostra o que acontece no ser humano dentro da sua existência. Então, ela teve um momento em que ela teve o Eros também, né? Mostrou muito claramente quando ela começa a ver na orelha dele, os olhos dela têm mais expressão erótica. Daí ela não tem a noção exata do bem que está fazendo, a não ser a profissão dela. Ela tem depois que ela diz, ele será feliz, ele mas ela era realmente profissional e o filme mostra a filha dela passou pelo Eros, né? Porque no ser humano, acho eu, até com nossos ensinamentos, que eu tenho muito orgulho de sua aluna, assim, a gente tem que lidar isso todo dia, porque a nossa erótica não acaba. Tem gente que sublima, é diferente, né? Mas a nossa erótica está no dia a dia, todo dia. Eu digo que a nossa vida é dentro do departamento de instituição pública. A gente tem que estar lidando com todos os departamentos. Lazer, cultura, finança, economia, né? E a arte, porque é a arte que mostra aquilo que a academia não mostra. A academia no sentido formal, né? Escola. A gente estuda para ser doutor, para ganhar dinheiro. Hoje até a arte se estuda para ser artista, para ganhar dinheiro. E não a arte como a educação. Fazendo parte. Eu falei nisso, Sofia, eu estive aqui semana passada. Ontem foi ontem. Então, a arte nos leva a sentimentos, emoções, coisas não ditas, coisas vivenciadas, por isso que a gente se identifica na arte. Agora, a tragédia, depois é Pedrinho, quem quiser vai levantando a mão e a gente vai colocando. Mas eu não estou afirmando, eu queria que você falasse. Não, o que eu acho só é o seguinte, que a gente também queria pensar, aproveitando que ele colocou uma parte, que é o seguinte. Será que o rapaz, se não tivesse tido a intervenção da governante, que aí vai melhorar a importância dela, ele sofreria menos do que o que ele sofreu no final com a partida dela? Porque na hora ele quer reter o Eros, o menino é só Eros, ele não tem nada ainda para ter filhos, nem ele vai de uma caridade tuteada. Não adianta, é Eros. Mas ele quer reter. Começou a se tornar agregado. Ou seja, começou a gerar uma relação. Ele não diz que ela é a única na vida dele, naquele momento é. Não é mentira, não. Por exemplo, na Grécia, só a Júlia de amor podia ser quebrada. Porque as Júlias de amor nunca são verdadeiras, mas lá naquele momento. Porque naquele momento são. Naquele momento lá acontece. O amor é muito plano, né? O Eros, ele tem um outro nível. Então, o que o pai fez? A pergunta que eu quero fazer a vocês é essa. O pai teria feito, é o pai, na ótica dele, ele contratou uma profissional para poder ajudar e ele dá um outro exemplo, né? Ele viu o filho da Liliana Católica, foi ele que indicou, aquele pessoal que teve com a gente no Rio, na semana passada, o filho dele casou na Católica e tal, a mulher aceita, tem essa sequência. O filho era para a primeira vez, mas já tinha acontecido. Ela já foi indicada pelo outro lado. Então, o que eu pergunto é, o menino sofreria menos, sofreria igual, sofreria mais, se não tivesse, porque o padre sofrimento aqui na janela, ele vinha e agarrando e a mãe teve que separar. E ele batendo desesperado, que ali, o escândalo que ele provoca, a casa inteira vai ouvir, quer derrubar o pai diz, ainda dor desse menino, ou ainda dor desse menino, quero um momento de dar um dia agora, mas ainda dor desse menino, o pai fica meio assim. A pergunta é, o processo utilizado gerou uma coisa muito destrutiva, que eu acho que a sensibilidade da gente fica incomodada com aquela separação. Naquele momento você esquece que a mulher é uma profissional, que ela foi contratada, que ela tem que ir embora. Ela fica surpresa. Tanto que quando ele diz que ela já pode ir embora, ela diz, não, eu preciso completar a minha tarefa.
tem uma outra coisa ali no meio daquela história. E o menino representa a tragédia de todos nós. Eu vou ver o que eu digo. Você não consegue reter o ego só do ego. É impossível. Ninguém nunca consegue, ainda mais entrar. A não ser que você faça luz de dia, a luz de outro tipo de teoria para poder compensar aquilo ali. Senão você não faz. Mas ele não pergunta. Não, é só uma observação. No começo do filme, ela diz aqui um texto, ela dizendo que quer juntar um guerreiro para a Alemanha e encontrar um amor. Quer casar, Ela quer casar, eu tenho esse ponto de vista também, como se ela estivesse se sacrificando por esses rapazes. Porque ela prepara eles para o casamento. Né? Exatamente. Depois dela eles se casam, mas ela tem esse sonho também, e não realiza. E satisfazer seu ego, né? Oi? E sacrificar que ela fica nua, você era olhando para o espelho, logo no início. Esse parece um menino que protege. Ela fica no início do filme, né? Ela tem desejo, né? Então, mas ela tem esse sonho de casar, porque ela repete 2 vezes no filme que quer voltar para a Alemanha para casar. É verdade. E ela se sacrifica, porque ela prepara eles para que eles se casem. É profissional. Não, eu estava só aqui lembrando, quando foi falado aqui, que ela só no final, né, que deseja a felicidade dele, mas eu acho que ela já tem a consciência desse papel bem antes, que ela já chega dizendo que o amor que ela quer trazer não é aquele amor que o pai está falando, né? Não é aquilo. Então, ela vem com ela é uma profissional, mas ela é uma profissional para outro tipo de amor, não é? Para filhos, para elevar. É através do Eros, mas ela, exatamente, ela já vem com essa intenção de elevar, deixar essa pessoa preparada para um tipo de amor mais refinado. Ele passa por ela. Então, ela, o tempo inteiro, ela sabe que ela vai fazer. Ele tinha tido uma experiência anterior que. Depois pode olhar para sua família, seu filho, adolescentes e tudo. É sempre buscando. É sempre. As aberrações são cada vez maiores. Que é uma coisa séria que entra na conta. Ela é uma facilitadora. Eu diria filosofia. Porque ela tem um lado santo, né? Ela faz iniciações. Ela faz a iniciação, caminha e vai embora. Ela é uma pensar no filho. Ela é uma salvadora. E aí o exercício do casinho agora é a gente sonhar com ela vindo e a gente adquirindo alguma coisa que ela possa trazer para a gente, mesmo que a gente não tem mais a idade do menino, quer dizer, eu suponho. Agora, a irmã sofreu muito, a irmã mais velha, e descontava com A ela. irmã é. E na borboleta, E dele também, que ele diz, não amor, ela diz, amor, você, amor. mas sabe por quê? Porque mulher também tem ela. Você fica, você tem ela de hoje, não foi? Mulher também tem ela, só que é sufocada. O que eu observei, que eu achei. Sobre Edson. Eu acho que também, assim, que passou para mim, que ela não me ensinou a só um amor carnal. Porque ele era virgem, né? Ele nunca tinha provado também. Não, ele uma vez sempre. Sim, Mas ele disse mas que ele ele não era falou nada assim pra ele. Ela ensinou outra coisa. Ela ensinou a conquista, ela ensinou ela ensinou o caminho de chegar à carne, mas junto ao sentimento, né? Não foi só uma coisa carnal. Ele disse, pra mim, o que teve antes não valeu nada. Foi só o que eu dei, foi aquilo dali que... E ele diz, né? Contou pra ela, que não tinha contado nada da primeira experiência. Parece apertar. Sim. E parece apertar, exatamente. Ela. Eu termino achando muito Mais o quê? muito igual até a orelha. Ele. Ver uma pessoa de fora, né? E se está numa situação para. A diferença é que, veja, em nenhum momento, por isso que eu digo que ela representa o Deus, porque se ela fosse só o Eros, o marido avança, porque ninguém notou, 4 vezes ele faz assim no espelho. É, isso. Menina, é uma negócio, E o filho de cabelo de paletó? E ele diz que
bloqueando o cabelo para ela não ver, porque ele chegou dos outros lugares. Mas que ele diz, onde é que vai? Ela diz, você vai sair, Felisberto. Felisberto é muito. Não importa mais, Felisberto. Você está esperando ali na cozinha. Você estaria deixando o nome de Felisberto? Não, ninguém conta mais. Tem nomes que vão desaparecer, assim, Esmeralda, Felisberto. Mas ele é Felisberto. Aí ela diz, você vai sair, Felisberto? Ele diz, volta para o clube, olha, o clube. E se logo 4 vezes dentro do espelho, era só 2 vezes. Você não sabe como as mulheres mais novas. Então, se ela fosse só eles, Felisberto passaria nela. Em nenhum momento ele ouça. Tem uma barreira entre ela e ele. Não, porque o normal se fosse aqui, já seria uma escolha, meu pai levaria, aí ele, eu vou gravar, meu filho, não tem essa barreira, entendeu? Há uma barreira dela, que há uma barreira dela, deixa eu pausar. Então há uma barreira entre ele, porque ele é o representante realmente, ele diz explicitamente o que ele quer, né? Ele quer arrumar uma coisa, é muito, de certa forma, rude. Não é mesquinho, mas é muito rude a apresentação dele. Em nenhum momento ele ultrapassa a barreira de querer tocar nela em nenhum momento. Descer dele é frente ao Cauê, porque Cauê todos querem, né? Todos Eu acho que ela não se envolve só com ele fisicamente, não. Eu acho que ela se envolve com sentimento. Acho que ela se envolve com ele sentimentalmente. Então, não é isso, é isso? Agora, estou notando, você ter se colado, você trouxe de assento por conta dela e não vai dizer. Você viu um meio mais ou menos como ela, é isso? Sei. Você que eu tivesse Não, eu achei assim, perfeita a sua leitura e assim, a conversa de todo mundo. Eu acho que segue exatamente esse caminho. Eu também tinha pensado em alguns desses aspectos. Inclusive, eu me lembrei muito do Morte em Veneza durante. É um filme que lembra demais do Morte em Veneza e o Teorema também. E teve um momento que você falou: Vertigo não tem nada a ver, mas tem. Também tem. Inclusive, o Vertigo é considerado um poema necrófilo, né? Porque ele vai compor em cima de uma música. Não, é que é o outro lado. Um outro lado, quando você estava citando o filme do Bressani, né? Eu acho que tem a ver sim, mas é uma leitura, como você disse, imelhorável do filme. É inevitável. Foi Já era muito foi uma fã diretiva dele, sem dúvida. Ela, quando eu vejo ela é igual a outra. E é difícil o papel, porque tem uma série de reviravoltas o tempo inteiro. Uma hora que ela tem que soltar o pai, outra mãe, o menino, as irmãs. É muito. Não é um personagem fácil, ele é complexo na interpretação. A interpretação, quem sabe, quem faz a parte do teatro, percebe. Eduardo, eu queria você. Aquela parte assim, que eu percebi, como se o filme trouxesse uma distinção exata entre o ético e a teoria. Quando ela está conversando com ele confessa que já teve a primeira vez. Ela disse, mas você teve isso. Mas não foi nada não, que não foi pai. Quer dizer, aí eu volto para a pergunta que você faz. Ele sofreria mais ou sofreria menos? Pela forma como foi apresentado aqui agora, eu estou achando que são sofrimentos diferentes. Porque a falta do Eros só se sofre muito, tanto que se vai buscar outras coisas para suprir. Tá certo? Mas também se sofre muito com a filia, porque ele sofreu muito com essa separação dele, porque ele passou do Eros para a filia. Né? E ele disse literalmente, aquilo foi só por dinheiro, quer dizer, era só sexo. Não, eu acho que a resposta é que o sofrimento é um só. Porque separando ou não separando, a felicidade não permanece apenas no padrão erótico. Essa não é a opinião minha. Então teria que ter as duas coisas de qualquer maneira. Não é uma opinião minha, não. Não é uma questão de eu acho, não. Não é eu acho, uma opinião.
científico tradicional dentro da psicologia, que foi muito filosófico. Que, aliás, o que é um filósofo? O que é filosofia? É uma disposição de você tornar mania aspirar a uma sabedoria e não parar apenas na vulgaridade. Filosofia é aquilo, não é Sofia. A Sofia está lá, a filosofia é uma disposição para você querer aquilo. E cada um tira da fonte o tamanho do seu caminho. Mas é importante preencher o caminho. O Arquimedes soube, o carro, etc. Bom, ele está propondo fazer um sorteio. Se quiser continuar conversando. Isso, continuaremos a conversa. Tem mais de 30 números aqui, você pode dizer alguns, Eduardo? De 1 a 31? De 1 a Esse livro é o lado de baixo? Oi? É o lado de baixo desse livro? Não, aqui primeiro tem um DVD, uma revista e um Não, livro. não, Assim, a ata é o lado de baixo. é de baixo. Não, resta saber se todos que estão aqui assinaram esse aqui. Sim, requisitos para entrar é assim. Todos assinaram. Senão não subia esse cara. Isso. Aí o primeiro que eu vou sortear, essa aqui é uma cortesia que a gente dá em todas as sessões, a gente faz um sorteio de alguns materiais que estão cedidos, né? Não teve, mas a gente costuma assim, toda sessão. Foi. Pronto. Aí pode Você quer o dizer número de uma 31. 14, que é o dia do 14, meu aniversário. Eu escolhi um número assim. São aqui os números. Flávia Torres, tá aqui, eu já E não vi. assinou. Acho que tu não assinou? Eu perguntei se todos Por isso que era, você assinaram. tá perto. Bom, qualquer coisa ele é o número 32. Aí você passa para o seguinte: 15. Cristina Queiroz. Saiu. Próximo. Osiel de Araújo. Aí. Vem aqui um DVD, é a curta-metragem Malingua, uma produção. Isso aqui é gratuito? Tá bom. Gratuito. Isso é possível enviar para um e-mail, você passa o e-mail, ele fica cadastrado na academia e recebe tudo. Agora diga outro número. Eu já fui de 14 até 16. Outro número, vamos ver. É até quanto? 31 ou 32. Passou até 31, deixa eu ver. 28, que é 7 vezes 4. 28. Pedro Celso. Pedro, ganha aqui um exemplar da revista Tatuí. Meu Deus, é uma boa revista, não sei se tu já conhece. Agora, se tiver, não fica, a gente toma, não pode jogar. Pronto, já tiver Por que você não faz assim? Oi. Se você na hora de entregar, diz assim, agora se você já tiver, eu tomo e você não pode chorar. Posso usar esse discurso, não quis. E o último livro, um livro bem especial aqui, Luiz Gonzaga, né, que nós ainda estamos comemorando esse centenário que realmente não termina. E não é para terminar mesmo, é patrimônio vivo na memória do povo brasileiro. Qual é o número agora? O número 2, que é os dois. É... A segunda pessoa que assinou. Não sei o que, Felipe. Primeiro eu não estou conseguindo ler. Acho que É esse aqui, Max, não? Oi? Esse aqui não, Max. Max? Max é você? É Max Felipe? É, Max Felipe. É ele. Pronto. Então assim, você está assessorando tanto aqui, eu ia inclusive perguntar o nome. Obrigado aí por todo É o porque apoio. eu sou parceiro. Ah, é? Ajuda. Mas esse Obrigado. livro eu tenho esse Tudo bem. Ah, eu imaginei. Bom, é isso. Pode ir. Não, eu quero dizer que sempre nos trabalhos que nós fazemos de cinema é importante essa fermentação. Sim. E também a gente batalha sempre por uma educação na arte de observar o cinema, que realmente é a arte mais integral, porque ele lida com todas as artes, não é? Que é, primeiro, sempre se desligar das coisas todas, evitar conversa, não aceitamos irradiação, que é em troca de favores, normalmente a moça fala para o rapaz, em troca de favores, Olha, Eduardo, sua coisa. sabe? Ah, Essa é a peça. já está bombando aí, né? Já tem muita coisa aí também. Passando e tal. Aí o que é que acontece? A regra de ouro é não incomodar a pessoa que está junto. Por isso não pode celular, não pode conversa, porque você não foi ali para conversar. Você veio aqui, saiu de sua casa, é um deslocamento, para você ver aquilo ali que está passando, aquele filme, com aquele conteúdo. Não é por o que você está interessado naquilo. Acabar com essa banalização, isso é filme pornô, no final, você não nos casar trocando e comentando uns com os outros.
Eu acho que como responsável aqui pelo CIG, eu estou super feliz de ser, inclusive, estar presente também. Porque foi uma sessão, eu acho, de muita concentração. Foi. Eu sinto tudo cheio e até isso é muito, muito bom. E outra coisa, também as pessoas se acostumarem a não sair, a não irem para o cinema de camburão. Porque a pergunta é, o que acontece? Que na hora de passar a legenda ainda tem a música, os créditos elaborados, os créditos no final. A história que tem, por exemplo, é que tem uma mistério no final. Mas olha, apesar de eu ter falado com o gerente do Plaza, terminaram acendendo aquelas luzes finais que eu caio do computador. E eu ia assistindo. Por quê? O pianista de Polanski tem uma obra tocada ao vivo. As pessoas saem correndo, que é um mundo distribuído lá fora, saem correndo. Está na agenda, às vezes também o conteúdo do filme. Então, isso aí. Mas o mais importante, tem determinadas obras que vocês não devem levar para casa. É preciso fermentar, é isso que a gente está fazendo aqui. Tem filmes, né? Dançando no Escuro é um deles, que é o ápice de sofrimento. São 17 minutos de sofrimento em status quo, no final do filme. Vai ver, se você entrou, não vale a pena você sair de casa se não for para entrar. E se você entrar num filme como aquele, ou mesmo como esse, é difícil você sair sem vontade. E é difícil mais ainda você chegar em casa. Aí sim é que é a hora de colocar. Cada um, 3, 4 pessoas. Vamos tomar, vamos para mais falando, vamos ver o que é que tem aqui no aspecto. Aqui a gente já faz uma coisa, a fermentação, que é obrigatória. Para quê? Até você não dormir. Porque você se entregou. E o que é que o filme entregou a você? Foi o mesmo que entregou a você, aquele de lá. A gente trabalha muito com essa fermentação. Isso é uma aula de arte em geral. Agora, o cinema é muito específico disso, porque, como ele é macro, que ele envolve todas as artes, ele mexe. Ele devolve a vida bem parecida com ela é. Ele devolve mais parecida das artes. É o cinema. É justamente essa fotografia cria essa ilusão e cria esse movimento. Então, ele trabalha muito com essa fermentação. Né? Para você não filme como A Voz. Você não tem que terminar do Brilhante Mendoza, que é a história de 2 avós, o neto de uma mata o neto da outra. Olha que história. Esse filme pode ser matado no final. É difícil, tem muita coisa para se conversar sobre essa ancestralidade. O filme Pacífico também tem essa Queiroz que encaixa no final. Também. Ah, sim, é uma outra. Baseada nessa Queiroz. Não assisti o filme, mas quer dizer, sim, É bem trágico. o teatro também, não é? O teatro também tem essa finalidade. Você, quando acaba, aquilo não acaba. Vamos filtrar o que é que resta, porque o que resta é que vai fazer o subsídio que é aquilo para vocês. É uma maneira da gente expressar o tumulto do Eros, que está o tempo todo, em todas as idades. Não é só nessa idade. Nessa é muito incipiente, mas é em todas as idades. O que fazer depois do Vendaval, que aliás é uma obra-prima de George Orwell. Só que o título em inglês não é The Quiet Man, é o homem quietinho. Uma obra-prima. Diga. Diga, ele tem uma pergunta aí, fermentações aí. Sexualidade. Então, todo esse conceito, ele tem níveis, tem um nível atuais comum e tem um nível superior, algum nível inferior também. Os atuais é uma linearidade. O que você fala, o filme? Em relação à sexualidade, é um conceito mesmo. Mas no filme, ou você está falando de um processo simbólico em geral? Não, no processo simbólico em geral é isso que eu estou colocando. Eu tentei fundamentar com um texto que eu seria interessante comprar e ler o Banquete, que é uma obra para ter em casa. Não é? Porque se eu estou colocando como uma teoria, como um arcabouço, é importante a gente verificar se tem fundamento. E tem fundamento no Banquete. No Banquete são áreas, são categorias, mas não resta dúvida que Eros destroça e destroçará o tempo inteiro a nossa igreja. E ele não cabe, ele é oposto, a sua cultura é desse tamanho.
Ou você acha que porque é bonitinho, doce, lindinho, vai ficar 30 anos duro? Até isso Platão analisa, porque ele diz, a flor do corpo do dia vem a manchar. E como ficaremos disso? Porque tem aquele momento que você atrai, que você seduz, e depois aquilo diminui um pouco, por conta da forma, né? Mas o que é que você criou para poder? Que outros cabides você criou para pendurar aquele tecido enorme que devasta? Por isso que eu cito sempre o dançador escuro, que ele é o que diz no personagem, né? Céu. Ela diz, não, eu disfarçando. Embora eu ache a obra dele, até hoje eu acho que é Não está superando. Pelo que ele está fazendo. Atualmente é verdade. Eu não representava que às vezes volta, às vezes volta, não se sabe, vamos ver. Mas os primeiros filmes têm isso também. Esse aqui é o filme de prima, de primeira. O filme de Spielberg, que eu considero melhor que é o primeiro, é Júlio, encurralado. É uma obra definitiva. E passar no radar para a academia. Depois dos caçadores da academia, tem umas sequências boas. Mas diga, pega aí só um minutinho que eu queria saber se respondia a ele. Porque eu não sei se ficou vaga a resposta dentro do que ele queria. Foi boa a resposta, mas também isso é totalmente físico. O Eros é físico, é a paixão. O filho já não é. O filho já não é. Você vê que o pai não toca nela. O pai é bem Eros também. Mas isso é uma composição que você só consegue fazer alguma coisa só para gerar um sentimento. Mas eu quero transcender essa foi alguma coisa relacionada a espírito também, ao plano. Sim, a busca filosófica ela é espiritual no sentido da cabeça e a do ágape no sentido do coração da ajuda. Mas isso é uma teoria. Se a pessoa estivesse dando bem com Eros, não tem nada de corte aí não. O problema é a devastação que ele causa e que isso passou na história da cultura. Senão Romeu e Julieta não mexia tanto. Por que Romeu e Julieta mexem no final? São dois adolescentes. Por que mexe tanto ali aquele final do Romeu e Julieta? Que é a obra melhor do Ocidente sobre amor, é um absurdo o final. É uma loucura, uma tragédia e total e absoluta, como você espera que os dois serão felizes para sempre. Aí em Eros não tem isso. Mas enfim, ela tem que. Eu quero saber se toda essa história o ágape pode ter sido deixado naquele ambiente e quando falava tanto amor. Você fala do filme? No filme eu não identifiquei muito a ágape não. A não ser consequência dela colocar ele ali no corpo. O trabalho dela, mas pode ter deixado um pouco de amor, um pouco de talvez um pouco de. Quanto a sequência está aqui já. Ah, sim, sim. Ela deixou mais. Não era muito jovem. Não sei o que ela. Ela chegou, fez o trabalho dela e eu queria saber se não quero saber, eu acho que ela pode, além do trabalho feito para o que ela foi contratada, ela pode ter deixado o ágape ali para eles melhorarem, né? Porque precisa de amor em todos os sentidos, né? É uma observação interessante, que realmente, depois que ela passa, a própria mãe, já perto do final, ele abaixo diz assim, eu gosto dela, porque ela é muito discreta, a presença dela, eu acho que ela diz, é harmoniosa aqui na vida, ela é uma coisinha assim. A mãe, que tinha tudo, já sabe, depois que sabe da história, vai dizer, por que essa fica aqui na minha casa? Ou então dizer, tá bom, ela fica porque você quer. Mas eu mesmo, bicho, essa mulher chegou aqui, deu uma vaca. Não, não tem isso, tem isso que você está falando. O rato é o bicho, o rato. Porque sem amor não adianta tentar. Mas eu tenho a confusão com o ágape. Você já curtiu, né? Agora o ágape. Mas universal, ele não tem essa
essa personalidade, Tá no computador. a interação com pessoas. Ele é mais gente. Não, mas não é nesse sentido. Não. Mas o ar. Não, a diferença dos filhos do Ágape é que o Ágape, ele é feito para todos. É claro que ao fazer aquilo ali, aquela família, esse sentido que eu acho que ela está se referindo, aquela família pode exteriorizar e fazer para outros também. E uma proposta, né? Uma contaminação positiva, né? Contaminar cada vez mais, multiplicar. Essa não, né? Nesse sentido. Agora, tradicionalmente o Ágape é um trabalho que você faz mesmo de caridade. Você vai para adquirir agora. E você passa a mostrar para aquelas pessoas como é um filho seu, entendeu? Então, você não precisa ser Madre Teresa de Calcutá para ter, nem de Souza lá. É necessário praticar uma ajuda onde você pense em deixar um arroz, um fósforo e um sal. Então, você não tem impessoal, né? Impessoal. Ele deixou para o próximo que passasse. Ali é Ágape puro, porque não é filho, ele deixou ali o negócio. Mas alguém que você, na casa, que depoimento você faz, que é o encerramento desse ciclo, eu estou assim, encantado com as provocações, né? Então, maravilha. Eu quero agradecer. A senhora disse assim, com chave de ouro e deu certo. Só que Eu deixei para você. Então, eu queria saber, na astrologia, quem é essa força? Na astrologia, que é, não é a reunião toda, seria todos os signos. Cada signo são 12 avos. E a psique é com 12 avos das estrelas. E o Sol com 12 avos das estrelas. Pronto. Tem um planeta chamado Edson. Quem tem essa força? Não, a força seria o Edson dos três, junto com os filhos e o Ágape, seria um 12 avos de cada signo. Então a aventura, pintou a produtividade e assim vai. Como é que ela pode invadir? Não, já invadiu.